Muito bem, vamos retomar então a nossa ordem de trabalhos, avançando aqui para a quinta audição, portanto vamos antecipar a quinta audição, cumprimentar o professor Carlos Sousa Oliveira, agradecer a sua disponibilidade em estar connosco. Tive a oportunidade de perceber que esteve a assistir à anterior audição, daí o enquadramento talvez não seja necessário, aquele meu enquadramento inicial, e, consequentemente, irei passar desde já a palavra para uma intervenção inicial até 10 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado por participar aqui nesta comissão. Ora bom, eu estive a ouvir, a assistir às intervenções anteriores e vou trabalhar um bocadinho mais ligado à proteção civil e de como atuar. Foram assuntos que foram levantados por vários deputados e que creio ser muito importante, uma vez que a parte estrutural praticamente foi toda vista. Eu depois também poderei, talvez na segunda parte, dedicar um bocadinho mais a isso. Mas para já eu queria referir o seguinte, que o mapeamento sugerido pela Ordem dos Arquitetos acho que é fundamental, é a ação que é fácil de resolver em pouco tempo, escolas, hospitais, etc., e é fundamental para a gente perceber. Em tempos a Autoridade Nacional de Proteção Civil tinha uma lista das estruturas prioritárias. Creio que esse foi um pouco abandonado ao novo decreto, que não sei muito bem como é que é, mas que devíamos perceber. Mas é fundamental termos o mapeamento dessas estruturas especiais, bem como ter o mapeamento de todas as estruturas. Poderão dizer, é uma loucura, nós em Portugal temos, conheço o Conselho de Lisboa, que tem trabalhado em particular com o programa Resiste, que vai ser auditado amanhã, mas, por exemplo, aqui na cidade de Lisboa temos cerca de 60 mil polígonos onde há construções, e que o censo, que é um dos nossos instrumentos de trabalho, só indica 50 mil, porque só vai aos edifícios que têm a presença de habitação. Os outros edifícios, os edifícios comerciais, industriais, etc., não são levantados. Portanto, há uma diferença de quase 20% sobre aquilo que nos indica o Instituto Nacional de Estatística e o que é a realidade. E esses outros edifícios também, sejam privados, sejam públicos, vão sofrer ou podem sofrer com o sismo. Portanto, esse é um primeiro problema, é que esse mapeamento deve ser feito. Como é que é feito? Eu tenho colaborado com a Câmara de Lisboa, como disse, e com algumas outras câmaras. É um trabalho muito difícil, mas que hoje em dia, se calhar, podemos recorrer a algumas técnicas das novas tecnologias para fazer isso. Não se falou aqui nada sobre esses aspectos, mas é fundamental. Por exemplo, só para vos transmitir aqui uma coisa, no sismo da Turquia já foi possível fazer o levantamento dos edifícios que colapsaram, mas não só colapsaram, que ficaram com fissuras aqui e ali e acolá, através dos satélites. Portanto, hoje em dia, as novas tecnologias, desse ponto de vista, são fundamentais e a gente devia estar preparado para isso. E a Proteção Civil, quando se falou sobre o problema da Bolsa de Peritos, a Bolsa de Peritos devia incluir este tipo de ligação para ser qualquer coisa rápida para chegarmos lá. Relativamente à Bolsa de Peritos, eu queria referir o seguinte: não existe legislação que defina como é que ela é constituída e quais são as competências das pessoas dessa Bolsa de Peritos. O Sr. Presidente da Bastonada da Ordem dos Arquitetos falou nesse assunto, mas é um assunto que tem que ser legislado. As pessoas têm que saber como é que entram, em que condição, como é que são certificadas, têm que ter cursos, não têm, etc. Portanto, há aí algo que precisa ser legislado e a Proteção Civil não legislou. Portanto, esse é o segundo ponto.
O ordenamento do território é fundamental para podermos trabalhar e portanto, relaciona-se com isto. Ora, o que é que eu queria referir mais? Queria dizer que sempre que há um sismo, e ocorreram, nestes últimos 6 meses, ocorreram 2 sismos, um em Sines e um aqui na Fonte da Telha, e o que apareceu destes 2 sismos foram muito pequenos, que não representam de maneira nenhuma aquilo que pode vir a acontecer com um sismo grande, mas o que se verificou, e a minha análise e a análise de muitos outros colegas, há uma desorganização muito grande. Os poderes públicos não conseguem transmitir a informação para o público, portanto há aqui uma deficiência grave de comunicação. As televisões andam, digamos, a lutar umas com as outras, a buscar técnicos, e à mesma hora podemos ver 4 programas sobre o mesmo assunto, e aqui eu diria que haveria muito interesse em legislar de forma a que se trabalhasse em conjunto. Em Itália, já foi referido isso, existe uma comissão dos grandes catástrofes e que funciona e que toma decisões. Eu creio que isso está na lei da proteção civil, mas não é claro, entre nós não existe nada disso e cada um vai para a televisão e diz aquilo que muito bem entende, e acho muito bem que... Agora, era necessário, se calhar, pensarmos, e aqui a Assembleia da República é o sítio ideal para percebermos se precisamos de modificar alguma coisa na proteção civil para haver coordenação. Okay? Portanto, criar uma comissão, não sei como, isso está na parte dos políticos, ver como é que podíamos trabalhar nisso. Portanto, bolsa de peritos, a criação de uma organização que possa transmitir às pessoas, porque, de facto, eu próprio fiquei espantado com o comportamento das pessoas, principalmente no segundo sismo, que algumas saíram para a rua, outras escolas fecharam, etc, etc. E, se calhar, não havia necessidade disso. Portanto, há que entender os sinais e participar. O Instituto de Meteorologia, a atual IPMA, sofre do problema que todas as outras instituições nacionais estão a sofrer, é o envelhecimento e a troca de especialistas que vão para a reforma e têm muita dificuldade em renovar os recursos, e isso é qualquer coisa que tem que ser também pensado, como é que havemos de trabalhar desse ponto de vista. Ora bom, portanto, não sei quanto tempo é que ainda tenho. Ainda tem cerca de 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Portanto, é fundamental conseguir fazer chegar a informação à população, mas chegar de uma forma organizada, não é cortar, digamos, o uso da liberdade de expressão, mas há que ter em atenção que estes assuntos são extremamente importantes e devem ser coordenados. Ora bom, a outra coisa que queria referir, que tem muita importância, é que nós estamos a trabalhar em alertas precoces. Os alertas precoces não vêm salvar as casas, porque as casas então são salvas se forem bem construídas, e portanto esse ponto já foi muito bem analisado e depois podemos voltar atrás, mas existe neste momento algo que se chama alerta precoce e que é antever a chegada das ondas. O sismo ocorre e passado alguns segundos chegam as ondas fortes. É possível ganhar, portanto, uns segundos para a vibração. No sismo de Sines eram 9 segundos para Lisboa, se ganhava. Podem perguntar o que é que se faz com 9 segundos. Dá para metermos debaixo de uma mesa, dá para parar comboios, dá para preparar um hospital para, digamos, ter os seus blocos operatórios em funcionamento, com geradores, etc, etc. Mas há um outro aspecto que é a alerta para tsunamis. E no alerta de tsunamis nós podemos ganhar 20 ou 30 minutos com este sistema dos alertas precoces através dos cabos submarinos que vão ser lançados agora e que são algo de muito importante.
estamos na frente de combate relativamente a estes aspectos, mas eram fundamentais. Eu creio que o meu tempo está e, portanto, fico para a segunda volta para tentar responder a outras questões que foram levantadas. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu há pouco não frisei que o Sr. Professor é especialista em mecânica estrutural e engenharia sísmica. Vou já passar então à ronda de perguntas, começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Maurício Marques. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Carlos Sousa Oliveira e agradeço-lhe os seus contributos, até porque, estando nós aqui na Assembleia da República, o Poder Legislativo trouxe aqui um contributo que me parece importante. Nós tínhamos chegado à conclusão de que, do ponto de vista legislativo, em matéria de projeto, estaríamos confortáveis, o país estaria razoavelmente confortável. Verificamos agora aqui que o Sr. Professor entende que, relativamente à questão dos peritos e, eventualmente, até de comissões de catástrofes, poderíamos ser um bocadinho mais ambiciosos. E que poderíamos e deveríamos ter uma bolsa de peritos a quem se pudesse recorrer. Eu queria uma questão muito simples. Estes peritos que aqui recomendaria seriam, eventualmente, para análise de projeto ou, eventualmente, para análise dos mapeamentos que também sugere. O Sr. Professor referiu e bem que já há mapeamentos do ponto de vista territorial, há mapeamentos do ponto de vista do edificado, e pergunto se os peritos que aqui recomenda seria para fazer uma análise também mais fina ao edificado que consta desses mapeamentos existentes, porque eu penso que o país deveria ter, nesse mapeamento, uma lista prioritária de infraestruturas que deveriam ser melhoradas em caso de catástrofe. Há algumas infraestruturas que são essenciais. Pergunto se também, quando pensa nos peritos, os peritos faziam a peritagem também disso. Era as questões que eu gostaria de ver respondidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado André Rios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e, de uma forma especial, dar as boas-vindas ao professor Carlos Sousa Oliveira. Não é a primeira vez que colabora com este grupo de trabalho e com esta comissão. E, portanto, agradecer novamente, renovadamente, essa disponibilidade para contribuir para aquilo que será um relatório que depois os grupos parlamentares tomarão a iniciativa, se assim o entenderem, de promover alguma iniciativa no âmbito dos poderes que dispõem. Enfim, gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, perceber da parte do Sr. Professor se concorda que o atual ordenamento jurídico em matéria de urbanismo, no que se refere à prevenção e proteção sísmica, é um ordenamento jurídico que é avançado, que responde às necessidades sentidas no nosso território nacional relativamente a estas matérias da prevenção e da proteção sísmica, salvaguardando as pessoas e bens, que é esse o nosso objetivo também. Depois, no fundo, gostaria de obter também a sua opinião sobre a necessidade de, eventualmente, a nível municipal, e disse-nos aqui que tem colaborado com os municípios, nomeadamente com o município de Lisboa, se entende que seria conveniente, pelo menos naquilo que já está identificado como no território nacional, sendo zonas de maior intensidade potencial de atividade sísmica, se faria sentido existir uma espécie de carta municipal de aptidão à construção, onde estes riscos identificados e também outros de outras classificações de solos, também conexos com esta realidade, pudessem ser melhor explanados do ponto de vista técnico também e, com isso, influenciar positivamente as decisões que se tomem naquilo que são decisões de construção de edifícios novos ou reabilitação de edifícios existentes. Falou-nos aqui nesta questão, que tomamos devida nota, desta bolsa de peritos e também da Comissão de Grandes Catástrofes que deu o exemplo de Itália, e eu gostaria de perceber também se, de alguma forma, esta articulação com o Sistema de Proteção Civil Nacional podia ser melhorada com esta comissão que possa existir ou integrando
o próprio dispositivo do Sistema Nacional de Proteção Civil. Gostava de ouvir um bocadinho melhor a sua opinião sobre esta matéria. Finalmente, enfim, nós temos um conjunto muito variado de desafios nesta área. Tendo em conta que estamos em presença de um dos maiores especialistas nesta matéria, eu gostaria de perguntar, quando temos muita coisa para fazer, a melhor decisão que se pode tomar é priorizar, não é? E então, na sua ótica, o que é que nós devemos priorizar enquanto país na resposta a esta necessidade? Ou seja, devemos começar por que tipo de edifícios, de que forma é que temos que os avaliar, de que forma é que temos que promover a sua adaptação para maior resiliência a estes fenómenos. Gostaria de ouvir um bocadinho, se tivesse que legislar, por onde é que devíamos começar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e aos colegas aqui presentes, também ao Sr. Professor Carlos Sousa, e desde já agradecer aqui a sua presença e dizer-lhe que é uma honra tê-lo aqui. Nos anos 50 foi aprovada a primeira regulamentação sobre sismos em Portugal, mas só a partir dos anos 80 é que foram evidentes as mudanças. Os especialistas defendem mudanças na legislação para que seja obrigatório incluir na construção sistemas antissísmicos, principalmente em hospitais e escolas, como já foi aqui falado. A ciência ainda não consegue prever a data ou as consequências dos próximos sismos, mas estão a ser criados programas preventivos. Desde há uns tempos, há uma equipa de especialistas a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa num programa de prevenção onde se inclui um indicador de vulnerabilidade sísmica, ou seja, uma escala que dirá aos lisboetas qual o grau de resistência dos edifícios a um abalo. Então eu queria lhe perguntar, esse programa de prevenção está a funcionar? E o indicador de vulnerabilidade sísmica já foi testado? Dada a imprevisibilidade dos sismos, considera que Portugal está suficientemente preparado em termos de planos de emergência e de resposta rápida? E o que é que ainda falta fazer? Nos contributos entregues na legislatura anterior, o Sr. Professor indicava a vontade política como um caminho para defender o interesse público. Houve algum avanço no atual Governo? Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora voltamos então a dar a palavra ao Sr. Professor Carlos Sousa Oliveira. Terá até 15 minutos para responder às perguntas dos Srs. Deputados. Ora bom, então eu vou começar por responder às perguntas e depois vou acrescentar mais algumas coisas que acho que são importantes. Ora bem, quando eu falava da Bolsa de Peritos, eu estava a pensar numa Bolsa de Peritos no pós-sismo, mas acho muito boa a ideia, eu creio que foi o Sr. Deputado que levantou esta questão, de haver uma Bolsa de Peritos para fazer o levantamento dos edifícios antes do sismo. Portanto, tentou-se fazer isso na Câmara de Lisboa, mas não é fácil. E, portanto, essa ideia acho que é uma boa ideia, porque quando eu lancei a ideia era no pós-sismo, porque é preciso imediatamente ver em que estado é que estão as construções para poder socorrer pessoas que estão em situação grave, debaixo de escombros, etc. E temos que deslocar outras para outros sítios. O que se passou, por exemplo, na Turquia, voltando a esse exemplo, que é, digamos, o mais recente e de grande importância, foi isso mesmo, foi preciso conhecer o mapa das destruições, e aí eu falava das novas tecnologias de satélite, etc., para poder ajudar nesse trabalho infernal. Foram 300 e tal mil casas que tiveram problemas e muitas delas foram deitadas abaixo, não foram reabilitadas, porque, entretanto, eles acharam melhor que era preferível deitá-las abaixo. E, portanto, eu acho que a Bolsa de Peritos para o edificado era uma mais-valia que nos podia ajudar, ter um conjunto de pessoas que pudessem fazer essa avaliação. E isto responde a alguma das perguntas do Sr. Deputado do Chega, a perguntar do indicador de vulnerabilidade. De facto, existe uma proposta, e existe trabalho feito nesse sentido para a Câmara de Lisboa, que não foi, todavia, divulgado, mas que já começou a ser feito
com os edifícios que pertencem à própria Câmara de Lisboa, portanto, que são, digamos, geridos pela Gebalis. Esse trabalho está feito, em parte, não totalmente, porque é complicado fazer estes levantamentos e aí está ligado também a uma questão muito importante, que é a questão da certificação. Era muito bom que nós conseguíssemos, em engenharia mais arquitetura, atribuir certificações como se faz na certificação energética. E isso prende-se com um ponto que eu ainda não respondi a todas as questões, mas é um ponto que se levanta e que é extremamente importante, que é o ponto da reabilitação. E eu não queria deixar passar o tempo e referir isso. A reabilitação que se está a fazer hoje em dia tem dois lados, digamos. Há uma reabilitação que é para o imobiliário alto dos empreendedores e para o Estado, para os edifícios estatais, e depois há uma reabilitação, digamos, para os restantes edifícios. Ora bom, o preço da reabilitação para cumprir a regulamentação que existe, e que é boa, mas é muito exigente na parte da reabilitação. E voltando à Itália, a Itália chegou à conclusão que era impossível porque os valores da reabilitação são elevados. E, portanto, não é o comum dos cidadãos que consegue gastar ou ter dinheiro para fazer a reabilitação dos edifícios pré-1980. Podemos, se calhar, ser um bocadinho menos exigentes e podemos pôr a linha vermelha, ali o meu colega punha 80, podemos, se calhar, pôr um bocadinho para trás, mas os 80 era, digamos, uma data boa. Mas estamos, digamos, a excluir 60% do resto da população. E há de perguntar, então, e nós? O que é que fazemos? Ora bom, portanto, como é que se resolve isso? Isso resolve-se com o facto de permitir que se faça alguma coisa para melhorar o estado da construção existente. E o que é isso de alguma coisa? É subir, por exemplo, todos conhecem a certificação energética, que é A, B, C, D, etc. Os italianos trabalharam nisso e dizem, se passar do D 2 níveis acima e passar para C, já faz aquele princípio já muito antigo, é melhor fazer alguma coisa que não fazer nada, mas fazer bem. Pôr esticadores nas casas, não deitar paredes abaixo, etc., etc., é fazer alguma coisa, mas fazer bem. E, portanto, isto precisava de alterar a legislação atual, porque ela, que é tradução pura e simples do que se passa nos eurocódigos, que define um nível, mas é um nível de facto muito elevado e que se calhar nós poderíamos aqui, uma vez que não temos dinheiro para fazer uma reabilitação de todo o parque existente no país, principalmente a sul de Leiria, não é? E, portanto, esse era um aspecto que queria referir. Voltando às preocupações levantadas, há que ver, por exemplo, na Comissão das Grandes Catástrofes, trabalhar isso com a Proteção Civil. A Proteção Civil tem a sua estrutura, tem os seus planos de emergência, mas eu creio que não funciona dessa maneira. Quer dizer, na prática não é assim que as coisas correm. A gente viu nesses 2 sismos recentes, que são muito pequenos, e que as coisas não correram da melhor maneira. E as pessoas vieram todas dizer que aquele sismo, que é 10 vezes inferior ao sismo de projeto, 10 vezes inferior, que se comportou tudo muito bem. Não é verdade. Portanto, não sejamos otimistas a esse ponto e portanto, temos que acertar. Quanto à aptidão, carta de aptidão de solos, isso é importante, e por exemplo, a Câmara de Lisboa tem esse problema feito. Há 1 ou 2 teses de doutoramento que foram feitas e os solos estão bem caracterizados. Ainda há pouco tempo houve uma tese que, portanto, a ligação com a academia tem sido muito frutífera e consegue-se fazer. E há outras cidades que eu creio que também já fizeram. Relativamente a esse aspecto, também dizer que tem sido dado
grande importância a programas que pretendem salvar pessoas no caso de tsunamis, através do alerta precoce. E eu conheço, até participei em alguns deles. Portanto, há cidades, há concelhos que já, no Algarve e aqui na zona de Lisboa, que estudaram caminhos de evacuação. Portanto, isto é o tratamento relativamente a uma das perguntas que foram colocadas. Ora bom, há aqui mais perguntas. Pergunta que eu acho que é muito importante é como priorizar. Como priorizar, eu diria, nós temos que ver, em primeiro lugar, as estruturas críticas. Essas são as primeiras que devem ser objeto de estudo e de intervenção. Sejam eles os hospitais, as escolas e por aí adiante. Temos um grupo entrando também nas estruturas de âmbito patrimonial, que essas foram construídas muito anteriormente a 1983. Algumas têm 200 anos ou 300 anos e que servem, falando, por exemplo, aqui da Assembleia da República, ou falando da Academia das Ciências de Lisboa, ou falando da Cidade de Geografia, ou falando de uma série de construções que precisam de ser vistas e tratadas para poderem comportar-se bem. Portanto, prioridade número 1 seria essa. Prioridade número 2 é se nós tivéssemos o tal indicador, o indicador sozinho dizendo que aquela construção comporta-se bem ou comporta-se mal, não chega. É preciso entrar com outros parâmetros, como, por exemplo, os acessos às construções. Portanto, como é que as ruas ficam bloqueadas? Tudo isso, há trabalho que está a ser feito, mas que convinha que houvesse incentivos e que o trabalho, que as universidades fizessem esses trabalhos. Estão a fazer alguma coisa, mas não sei se também se percebem que as universidades funcionam um bocadinho de forma arbitrária e os projetos são aprovados em função um pouco das modas. E, portanto, a eficácia energética está na moda, mas de que vale a eficácia energética se o edifício cair? Não serve para nada, foi dinheiro deitado para o lixo. Ora bom, portanto, prioridades já são e podem ser bem definidas. Sistemas antissísmicos. Ora, sistemas antissísmicos, o meu colega falou há pouco, eu era mais, como é que se diz, restritivo na utilização dos sistemas de isolamento de base, que foi muito discutido, muitas horas de televisão, e foi finalmente o Tribunal de Contas que tomou uma decisão de avançar. Ora, porquê? Porque a nossa legislação não obriga, o Eurocódigo também não obriga. Mas, voltando à Turquia, a Turquia obriga. Os Estados Unidos também obrigam. Portanto, há muitas sociedades que já obrigam a fazer isso. Porquê? Porque, após o sismo, nós queremos que os hospitais continuem a funcionar. E o sismo, tal como está neste momento, nada nos garante que ele pode resistir, cumpre a legislação, mas fica todo fissurado e não pode ser utilizado para nada, não é? Antes, pelo contrário, eles, em vez de atuarem como elemento de tratamento das pessoas que estão traumatizadas, etc., eles têm que retirar as suas pessoas lá de dentro, porque ninguém vai viver, nem há bloco operatório que funcione com as casas todas. Não sei quanto tempo mais é que tenho. Então, mais 4 minutos. Portanto, desde a última reunião para cá, eu acho que terá havido alguns avanços, mas o avanço maior que eu diria foi feito na Câmara de Lisboa com a criação do programa Resiste, que vai amanhã ser auditado aqui. O trabalho que tem sido feito pelo programa Resiste poderia servir para estender para o país. É um trabalho muito... Mas amanhã não me quero antecipar sobre essa matéria, mas tem sido feito de uma maneira muito sistemática, concisa, e eu creio que seria importante aquela experiência piloto do programa Resiste, que poderia ser aplicada a outros concelhos e estaríamos muito bem. Portanto,
estruturas críticas, principalmente os hospitais, não só data centers, etc., coisas que economicamente têm um valor muito grande, devem estar sobre sistemas de isolamento de base. E não acontecer o que aconteceu desta vez, que só mesmo à última da hora é que foi modificado para isolamento de base para o novo Hospital de Todos os Santos, e nessa altura o preço disparou, quando se fosse tido logo de início, não teríamos tido esse problema. Portanto, há aqui uma filosofia. Ora bom, eu creio que estou quase a chegar ao fim e dizer mais que era importantíssimo duas coisas. Era fazer chegar o ensino destas matérias às escolas. As escolas têm nos seus programas, no estudo do meio, etc., muita informação sobre sismologia, sobre geologia, até sobre o comportamento. Mas há muito pouca coisa sobre o que fazer do ponto de vista de comportamento, sobre engenharia, sobre arquitetura. E também, já agora, acho que era fundamental que os gabinetes trabalhassem em conjunto, arquitetos e engenheiros, e não separadamente como tem sido a situação. E eu creio que talvez esteja em cima da hora, portanto, haverá mais aqui, eu tenho aqui um texto que depois podia fazer chegar-vos. Sr. Professor, agradeço e, de facto, se nos puder fazer chegar esse texto, essa documentação, depois partilharemos com os diferentes grupos parlamentares. Agradecemos muito o seu contributo, o seu ponto de vista. Todos eles que temos tido ao longo da manhã tem sido importante. Só destacando, eu não sou da área, mas contudo, já na legislatura anterior fizemos um trabalho que nos permitiu chegar à conclusão, assim ao de leve, que a questão do isolamento de base teria um custo, se podemos chamar de custo, depois depende da perspectiva, de cerca de 5%, um aumento de 5%, que é bastante residual com o custo que teria, se o benefício que é isso. Desculpe, mas tem que ser feito à início. Sim, exatamente, desde o início, logo no Desde o início, porque sim, se tem que ser previsto. Se é numa altura, como aconteceu desta vez, que já foi, digamos, em extremis, o valor disparou. Exatamente. E até as pessoas ficaram um pouco... Sim, mal impressionadas. Mal impressionadas com isso, afinal estavam a dizer que era muito barato e não. É. Mas a questão é que já estava um projeto preparado e teve que ser alterado. É de facto Portanto, algo... Ao início não é mais que 5%, até se calhar é menos. Pronto, algo pertinente e algo também para a nossa reflexão depois nos trabalhos futuros. Mais uma vez, muito obrigado. Eu peço-vos só para aguardar um bocadinho, fazer um compasso de espera também para perceber se, entretanto, as pessoas que convidámos para as anteriores audições que não estavam na hora prevista, já chegaram. Tá? Só um minutinho. Obrigado.
Bem, vamos então só fecharmos aqui essas audições. Ora bem, já tivemos aqui o feedback que o professor Mário Lopes não estará cá hoje, iria solicitar ao serviço para reagendar essa audição e depois também para contactar o senhor professor João, o engenheiro, aliás, João Appleton, também para se tentar fazer o reagendamento. Entretanto, já irei sugerir aqui duas datas. Recebemos um e-mail hoje da Ordem dos Engenheiros Técnicos que tem intuito, tem intenção de voltar à Assembleia da República, ao Grupo de Trabalho, para apresentar contributos. Só dar nota e, pronto, e pedir ao serviço também para passar essa informação na resposta ao e-mail, como é evidente, na minha opinião, e fica à vossa consideração, não podemos recusar a participação de ninguém, não podemos nem devemos, só não foram convidados desta vez, porquê? Porque uma vez retomámos os trabalhos, e eles já tinham sido consultados na legislatura anterior, tivemos aqui uma audição em junho de 2023, foram enviados contributos escritos, e nesse caso, para retomarmos os trabalhos, como há pouco disse, e darmos seguimento e sermos mais rápidos, optámos por não reconvocar toda a gente, senão não acabaríamos provavelmente este ano a refazer as audições todas. Neste caso, eu solicitava ao serviço que dessem essa informação do porquê de não terem sido contactados, para não haver qualquer tipo de mal entendido, mas que estamos disponíveis para os receber e se calhar o que faríamos, uma vez que temos duas faltas hoje nas audições e temos essa terceira que poderá surgir, aí sim colocava à vossa consideração fazer-se novamente esse grupo de audições seguidos e apontava, caso vocês entendessem ser pertinente, para o dia 20, uma quinta-feira, eu sei que é um dia mais complicado, mas para ser o mais rápido possível, eu gostaria que fosse na próxima semana, ou encontrarmos um novo horário na próxima semana, caso contrário terá que ficar para 26. E porquê que não pode ser no dia 19? Antecipo já essa pergunta, porque eu não poderei estar presente, o Conselho da Póvoa de Linhoso comemora, e eu tenho o padroeiro São José, dia do Pai, e gostaria de poder acompanhar as audições todas, como devem entender, e não poderei estar cá no dia 19. Portanto, ponho a vossa consideração agora, não sei se algum deputado quer tomar a palavra. Posso já avançar eu? Por mim não há qualquer tipo de problema com o dia 20. Pode ser no dia 20. Obrigado. Ok. Também pode ser. Vejo. Dia 20, portanto, quinta-feira. Teremos 3 audições, estamos aqui a falar de ocuparmos 2, mas a terceira, nesse caso, se eles insistirem, quiserem estar connosco, e bem, a Ordem dos Engenheiros Técnicos poderão estar cá novamente. Portanto, podemos avançar e fecharmos então de manhã, tem que ser de manhã, na quinta-feira de manhã. Quinta-feira é que é o dia das reuniões dos grupos parlamentares. Eu sugeria ser, já agora, a que horas são as reuniões dos grupos parlamentares, dos grupos parlamentares que estão aqui presentes? É logo pela manhã, 10, do grupo parlamentar do Chega, a que horas costuma ser? Costumo marcar as minhas reuniões às 11h30, mas eu prescindo e depois aquilo que eu sugeria era tentarmos fazer o mais cedo possível, começámos mais cedo, às 9 horas, de modo a tentar... às 10 horas está perfeito, às 9 acho que é um bocadinho cedo, a não ser, mas também não ponho qualquer objeção, se tiver que ser, será. Podemos avançar com a marcação às 10 horas, ou houver algum inconveniente? Diga. Presidente, como nós também, eventualmente, teremos do grupo parlamentar, porque não... Ainda não está marcada, mas é às quintas. Se começássemos às 9, pelo menos, já dava folga daquela hora para depois nos podermos deslocar. Das 9 às 10 tínhamos a certeza de que poderíamos cá estar. Ok. Eu da minha parte, Sr. Deputado André Rijo. Para a semana não há a mesma hipótese. Não há a mesma hipótese? É na próxima semana, dia... Sim. Dia 12 temos 5 também, são 5. 5. Pronto, vamos apontar então para o dia 20, obrigado, Sr. Deputado, às 9 horas, e eu insisto um pouco para ser até o dia 20, para quê? Depois tínhamos a última semana para, se calhar, trabalharmos, reunirmos e falarmos um pouco sobre o procedimento que iremos adotar depois
com todos os contributos que já tivemos na legislatura anterior, com os novos contributos, e para termos aqui alguma metodologia para apresentarmos, vamos ter que ter um relatório por parte do grupo de trabalho, mas depois para ver se conseguimos chegar então a bom porto no que diz respeito, nem que seja uma recomendação ao Governo sobre algumas das ideias que possamos entender serem as mais pertinentes que tiramos aqui do nosso trabalho. Ficamos assim então? Bem, muito obrigado a todos, então bom dia e bom trabalho. Até já.